Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Boa noite, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Às quintas-feiras, nosso culto se denomina Palavra Viva. E a minha oração é para que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, gere vida, frutos na sua vida, através da palavra que será ministrada ao seu ao meu, ao nosso coração. Eu quero convidar você que já se encontra em casa. É possível que alguns estejam se deslocando para as suas casas, é possível ainda que alguém esteja fazendo uma outra coisa, mas ouvindo a palavra do Senhor agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor dizendo: bendito seja teu santo nome, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na tua casa, expondo, ó Deus, as sagradas escrituras. Pai, eu oro neste momento para que todos aqueles que vierem ouvir, ó Deus, esta palavra, sejam tocados por ela, por meio do teu Espírito Santo. Ó Deus, repreende toda e qualquer intenção, artimanha do maligno para roubar a tua palavra, que é a semente que gera vida e será lançada aos corações dos teus servos. Usa-me, ó Deus, com poder e autoridade, que esta palavra se enraize em os nossos corações e produza muitos frutos. Eu te bendigo, te louvo e mais uma vez eu oro. Leva cativo, ó Deus, todo pensamento à obediência a Cristo. É a minha oração que a faço mais uma vez neste nome que está posto sobre todo o nome, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, hoje e sempre. Amém e amém. Antes de ler o texto, o qual estarei expondo nesta quinta-feira, eu quero convidar você que faz parte da membresia oficial da nossa igreja, para estar no próximo sábado, às 18 horas, aqui na sede da Igreja Batista Sião, onde nós estaremos realizando uma assembleia ordinária, onde estaremos tratando de vários assuntos relacionados às finanças da igreja, ao ministério pastoral, aos ministros da igreja, à própria administração da igreja. É um culto administrativo e eu gostaria muito de contar com a sua presença. Isso posto, abra sua Bíblia no livro de Oséias. Livro de Oséias, capítulo de número 2, eu quero ler com os amados irmãos 3 versículos do capítulo 2, mas gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta neste mesmo capítulo. O texto sagrado diz assim: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Como você sabe,
a história, o livro de Oséias é baseado na experiência experiencial do profeta, com a dificultosa relação dele com a sua esposa de nome Gomer. Há entre os acadêmicos e os estudiosos quem pensa que a história de Oséias com Gomer, ela é fictícia, ela é apenas usada como uma alegoria para retratar a relação de Deus com o seu povo Israel. E o capítulo 2 do livro de Oséias trata da infidelidade do povo e a fidelidade de Deus, mas tendo como pano de fundo a história da esposa do profeta Oséias, que mesmo sendo amada, respeitada, cuidada pelo profeta, o abandona, o trai e vai viver uma vida de infidelidade com os seus amantes. Mas é num amor incondicional de Oséias que o Senhor, lança luz sobre o seu próprio amor incondicional para com o povo de Israel. Assim como Gomer foi infiel ao profeta Oséias, mas Oséias nunca desistiu dela, Deus também jamais desistiu e desistirá do seu povo. Mas nesse texto que eu li na companhia dos amados irmãos, o profeta faz menção no capítulo 2, verso 15, a um vale chamado Acor. Acor em hebraico tem 3 conotações: perturbação, desgraça. Aliás, é assim que a NVI traduz quando se refere pela primeira vez ao vale de Acor, lá em Josué capítulo 7, verso 25, o vale da desgraça, mas também tem uma conotação de problema. Portanto, o Senhor diz lá no capítulo 15, verso 2, verso 15 de Oséias, que o Senhor vai transformar um vale de problemas, um vale de desgraça, um vale de perturbação, numa porta de esperança. O vale de Acor é mencionado 3 vezes na Bíblia. A primeira vez está lá em Josué capítulo 7, quando, depois da destruição de Jericó por parte do exército de Josué, Josué então diz e consagra no verso 19, todos os despojos são consagrados ao Senhor, ouro, prata, animais, tudo que tinha valor é consagrado ao Senhor. Mas diz o texto, lá em Josué 7, que um homem chamado Acã pega das coisas consagradas ao Senhor e toma para si, esconde, é descoberto, o Senhor revela quem é, depois de uma derrota terrível para uma cidadela chamada Ai. Depois de uma vitória esplendorosa, como foi no caso da derrubada dos muros de Jericó, o exército de Israel tomba para uma cidade inexpressiva chamada Ai. E Josué, perplexo, sabe que aquilo não é normal, há alguma coisa errada. E o Senhor revela que o problema é pecado. E o pecado de Acã, o Senhor revela que Acã é o causador da desgraça no meio do povo de Deus e a causa da derrota. E depois de descoberto, o texto sagrado diz que Acã e toda sua família é morta no vale de Acor, no vale da perturbação, no vale do problema. Segunda vez que o vale é mencionado na Bíblia, está lá em Isaías capítulo 65, versos de 9 e 10, e o profeta Isaías faz menção de que agora no vale de Acor haverá abundância, haverá uma restauração.
Ali o profeta Isaías diz que o Vale de Jacó será um lugar de refúgio, de repouso para o gado, um símbolo da providência divina. E a terceira vez e última é aqui no livro de Oséias, quando o Senhor promete transformar o vale da perturbação, o vale da desgraça, o vale do problema em um vale de esperança, numa porta de esperança. Queridos irmãos, o que leva o povo de Deus para o vale da perturbação, para o vale da desgraça, para o vale do problema? O que acontece quando o povo de Deus se encontra no vale de Jacó? O que Deus faz para tirar o seu povo do vale de Jacó? Com estas perguntas eu quero lhes responder com a estrutura do sermão, da reflexão que eu trouxe nesta noite para compartilhar com vocês. Primeiramente, o que leva o povo de Deus para o vale da perturbação? Olhando especificamente para o capítulo 2 do livro de Oséias, verso de número 13, diz que o povo de Deus esqueceu-se do Senhor, assim como Gomer esqueceu do seu marido fiel, cuidador, respeitador. A nação de Israel se esqueceu do Senhor. E aqui está, amados irmãos, o primeiro grande passo que alguém pode dar para ir ao vale de Jacó, ao vale da desgraça, ao vale do problema, ao vale da perturbação. É esquecer-se do Senhor, é virar as costas para o Senhor. Quando nós nos esquecemos de Deus e dos seus feitos, quando nós esquecemos do que o Senhor fez nas nossas vidas, estamos dando um grande passo para irmos para o vale de Jacó. Mas todo o texto de Oséias, mas especificamente o capítulo 2, ele é construído a partir da infidelidade de Gomer para com o profeta Oséias, aludindo evidentemente à infidelidade do povo com relação a Deus. E aqui está uma segunda causa, uma segunda razão que leva o povo para o vale de Jacó: a infidelidade. É claro que no contexto de Oséias, há um sentido duplo para infidelidade. No caso do próprio profeta, a infidelidade causada pela imoralidade, pelo adultério de Gomer com os seus amantes. Mas em relação à nação de Israel, é a prostituição, a imoralidade, a infidelidade causada pelo namoro, pelo casamento da nação com outros deuses. A prostituição espiritual, ela é mencionada sobejamente no Antigo Testamento. A relação de Israel com outros deuses, ela é chamada de prostituição. Sai, no caso, Deus e entra Baalins, como diz o verso de número 8. Se você olhar no verso 8 aí de Oséias, capítulo 2, diz assim: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O que Deus deu à nação agora estava sendo ofertado aos amantes, e no caso aqui representado pelo deus cananeu Baal. Portanto, amados irmãos, a imoralidade, a infidelidade, seja ela relacionada à questão moral, ou à espiritual, ela é sim um passo a mais rumo ao vale da desgraça. Só para deixar bem claro para ti, quando você conhecer alguém que está vivendo uma vida de imoralidade, quando você conhecer alguém que está trocando Deus por outros deuses, se você conhecer alguém que está vivendo
num mundo de infidelidade, seja com Deus, seja com as pessoas, seja com o cônjuge, essa pessoa está dando grandes passos para o vale da desgraça, para o vale do problema, para o vale da perturbação. Mas há ainda, amados irmãos, aqui no verso de número 5 e 7, olha o que diz o texto. Há 3 palavras aí que eu queria mencionar na sua companhia aí. O verso 5 diz assim: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Verso 7, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha o que o profeta está dizendo com relação à nação, a Deus. Tudo que Deus deu, tudo que Deus abençoou, o ouro, a prata, a providência divina, em todas as áreas, a nação estava atribuindo a Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, o Deus dos cereais. Mas agora o Senhor revela um terceiro passo para, amados irmãos, rumo ao Vale de Acó. É quando nós tributamos a outros o que é devido a Deus. Isso na Bíblia é prostituição. Por isso que o profeta diz: olha, a sua mãe se prostituiu, está atribuindo a Baal o que era de Deus. E nós vemos aqui um outro passo, que é a ingratidão. A ingratidão. Deus havia abençoado Israel, diz o texto sagrado, com grão, com vinho, com óleo, com prata, com ouro, com lã, com linho, mas o povo estava tributando ao amante Baal as bênçãos recebidas. Amados irmãos, não é diferente. Não é diferente. Hoje é possível que alguém não tribute a Baal, mas estão tributando o que tem, seja ao governo, as suas próprias capacitações. Baal hoje tomou uma nova roupagem, mas tudo aquilo que Deus nos dá e nós atribuímos a outro, nós estamos replicando tudo aquilo que um dia Israel fez. Deus dava, mas eles estavam dizendo: foi o meu amante, foi Baal, foi outro Deus quem me deu. Esses 4 passos aqui, caracterizados por esquecer-se de Deus, a imoralidade, a ingratidão, a infidelidade, isso conjugado leva para o vale da desgraça. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Esquecer-se do Senhor, a imoralidade, a infidelidade, a ingratidão, conduz ao vale da desgraça. E o que acontece quando alguém chega no vale da miséria, no vale da desgraça, no vale do problema, no vale da perturbação? Olha o verso de número 6. O verso de número 6, amados irmãos, traz aqui uma imagem que traduz o que acontece quando alguém está no vale da perturbação. Olha o verso 6, o que diz. Verso 6 diz: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Portanto, amados irmãos, o que acontece quando alguém está no vale de Acó? As portas se fecham. 3 imagens são vistas aí no verso 6 que traduzem essas portas fechadas. O caminho fica espinhento, os muros são levantados e as veredas escondidas. De outra maneira, você vai ter dificuldade de andar. Você vai andar em caminhos espinhentos.
Obstáculos intransponíveis irão aparecer, muros serão levantados, você andará perdido sem saber para onde ir, o que fazer, as veredas serão escondidas, mas não é só isso. Eu quero que você olhe o verso de número 9 e o verso de número 12, porque você vai ver que as perdas serão irreparáveis. O verso 9 diz assim: portanto tornar-me-ei e terei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Verso 12: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. As perdas serão irreparáveis. Retirarei, arrebatarei, devastarei. São verbos que traduzem, amados irmãos, o terror que visitará aqueles que se encontram no vale de Acó. Mas não é só isso, olha o que diz o verso 10: as vergonhas, a nudez aparecerá. A vergonha baterá à porta, e as consequências continuam se estendendo, quando diz no verso de número 11: vai faltar motivos para sorrir, farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Não haverá mais alegria, nem alegria nas festas sociais, nem nas festas religiosas. Todo motivo de alegria será retirado. Amados irmãos, mas o pior ainda está por vir, quando diz no verso de número 13: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, pelo tempo que eles me trocaram, que trocaram Deus por Baal e seus filhos, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Haverá castigo, e o castigo começa aqui, se estenderá pelos séculos dos séculos. Isso é o que acontece, é o que vai acontecer, é o que talvez já esteja acontecendo com aqueles que estão no vale de Acó. Mas é possível que alguém esteja dizendo: pastor, de fato, eu me esqueci do Senhor, eu me tornei um infiel com relação ao Senhor, até sinais de imoralidade, ingratidão, e eu sei que eu estou no vale de Acó. Por quê? Porque as portas se fecharam, as perdas começaram a aparecer, a humilhação já chegou, eu não tenho mais motivos para sorrir, eu estou no vale da perturbação, eu estou no vale do problema, mas o que é que eu posso fazer para sair deste vale? E essa é a segunda parte da mensagem, já marchando aqui para a conclusão. O que Deus faz, amados irmãos, para tirar o seu povo do vale da perturbação? Verso número 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer intimidade com você. Deus quer te tirar do vale da perturbação. Deus quer te tirar do vale de Acó. Deus quer te tirar do vale da desgraça e te levar para um lugar secreto, para ter uma conversa contigo, não de amante, mas de um esposo fiel, de alguém que te ama, de alguém que nunca esqueceu de você, de alguém que mesmo quando você e eu éramos infiéis, continuou sendo fiel. Diz o texto sagrado que Deus atrai
Se você já está reconhecendo que está no vale de Acó, isso já é um sinal de que o Senhor está te atraindo com amor eterno para te tirar deste vale da perturbação. Deus atrai o seu povo, mas diz o texto sagrado ainda no verso 14, que o Senhor leva para o deserto. Vai ser necessário sim, um momento de disciplina, um momento de cuidado, um momento do Senhor com você, sem interrupções, um momento de intimidade, a sós com Deus. Como que Deus faz, amados irmãos, para nos tirar do vale de Acó? Ele nos atrai com amor eterno. Ele nos leva para um lugar sim, diferente, um lugar de disciplina. Ele nos leva para o deserto. Ele nos leva para ter uma conversa, não de amante, mas uma conversa de esposo fiel. Mas ainda no verso de número 14, o texto sagrado diz, para falar ao coração. E é possível que o Espírito Santo já esteja falando ao seu coração por meio desta palavra. É um grito da graça para que você saia do vale de Acó. Deus não te chamou para te enterrar no vale de Acó. Deus quer transformar este vale de Acó numa porta de esperança. Mas para isso você precisa atender o chamado do Senhor. Ele está te atraindo nesta noite. Ele está te levando para o deserto, porque Ele quer ter experiências profundas contigo. Ele está falando ao seu coração. O que acontece, amados irmãos, quando o povo ouve, quando o povo atende a este chamamento do Senhor, quando o Espírito Santo atrai, quando o Espírito Santo nos leva para um lugar secreto, quando o Senhor fala ao nosso coração, você vai ver no verso de número 15, olha o que diz o texto sagrado: Deus transforma o cenário, o vale da desgraça, o vale da perturbação, o vale do problema. Agora Deus diz, eu vou transformar em porta da esperança. Deus transforma o vale de Acó em porta da esperança. Amados irmãos, só Deus pode mudar situações impossíveis. Só Deus pode transformar o vale de Acó na porta da esperança. Mas não é só isso. Verso número 15, você vai ver que o Senhor vai restituir aquilo que foi devastado. No verso 9, o Senhor diz que todas as vinhas seriam retiradas, todas. Mas no verso de número 15, o Senhor diz que vai devolvê-la, que o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer de volta o que se perdeu no vale de Acor, né? Olha o que diz o texto sagrado: como no dia em que subiu da terra do Egito. Aquele vigor espiritual, quando o povo sai triunfante da terra do Egito, esse vigor espiritual vai voltar, a intimidade com o Senhor vai voltar. O que diz o verso 16: me chamará meu marido, não será mais amante, não é mais Baal, como diz no verso 23, tu és o meu Deus. No vale de Acó, nos esquecemos de Deus. Quando Deus nos tira do vale de Acó, Ele é Deus. Nós não precisamos mais devotar a vida, o coração a Baal. O Senhor restaura a intimidade com Ele. Lembram-se lá, quando toda a alegria se esvaiu, agora no verso de número 15, é dito que o cântico vai voltar, a alegria vai voltar, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acó por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra
do Egito. Amados irmãos, vai voltar, o júbilo vai voltar, a alegria retornará. Eu quero concluir esta palavra com 3 considerações para o seu coração. Israel, como Gomer, esqueceu do seu marido, do Senhor, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 2, verso de número 3, na sua segunda carta, ele vai dizer: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu não sei por onde você anda, o que você tem feito, mas de uma coisa eu tenho certeza: não há nada na sua vida que você tenha feito que vai fazer com que Deus mude com relação ao amor que Ele tem por você e o desejo de tê-lo de volta nos seus braços. Deus continua fiel mesmo quando nós somos infiéis. Oséias conseguiu perdoar uma esposa infiel, quanto mais o nosso Deus, que é amor em essência. Amados irmãos, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há distância que o Senhor não possa percorrer para ir ao seu encontro e chamá-lo de volta. Ainda que você esteja vivendo tempos de infidelidade, Deus continua fiel. Ainda que você tenha esquecido de Deus, Deus não esqueceu de você. Ainda que você tenha se virado as costas para o Senhor, Deus não virou as costas para você. Deus quer te tirar do vale de Acor. Deus quer te trazer do vale de Acor para os seus próprios braços. O vale de Acor, amados irmãos, ficava nos arredores de Jericó. Era um caminho, né? Na verdade, era uma vereda que dava à terra prometida. Na realidade, era uma passagem para a terra prometida. Escute o que eu vou lhe dizer. Para se chegar à terra prometida, precisava-se passar pelo vale de Acor. O problema é que, muitas vezes, os problemas chegam a nós, sem nós sermos os causadores. Vale de Acor. Muitas vezes estamos vivendo um tempo de perturbação, mas não provocados por nós. Estamos vivendo um contexto político, econômico, terrível a nível de mundo, uma perturbação. Não fomos nós os causadores, mas muitos dos problemas e muitas das perturbações, e como traduz a NVI em Josué 7:25, o vale de Acor, o vale da desgraça, muitas destas desgraças são causadas pelo pecado, como foi no caso de Acã. A boa notícia é que o vale de Acor não é o destino final para muitos. Foi para Acã, mas todos aqueles que chegaram à terra de Canaã passaram pelo vale de Acor. Acã foi enterrado no vale de Acor. Você não precisa ser enterrado no vale de Acor. O vale de Acor é um lugar de decisão. E a minha oração é para que, em nome de Jesus, nesta noite, você decida-se por continuar, por ouvir o som da graça te chamando e te atraindo. Porque Deus quer que você atravesse o vale de Acor, porque logo ali tem uma Canaã te esperando. O vale de Acor ficava nos arredores e era passagem para Canaã. Você está de passagem. Esse problema não é para sempre. Essa perturbação não é para sempre. Vai passar. E Deus está contigo. Por fim, foi próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho. No vale de Acor se perde as veredas.
No Vale de Acor, os muros são intransponíveis. No Vale de Acor, a caminhada é espinhenta. E só existe um que pode te tirar do Vale de Acor. E o nome dele é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você sozinho não vai passar jamais, né? Não vai conseguir atravessar o Vale de Acor. Mas Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho. E ele quer nesta noite te pegar no colo, te pegar num colo, ainda que você tenha vivido tempos de infidelidade, de imoralidade, de abandono do Senhor. Ele quer te chamar hoje para uma nova caminhada, uma caminhada de intimidade, não como um amante, mas como um marido, o noivo que está preparando uma noiva imaculada para estar com ele pelos séculos dos séculos. Feche os olhos, eu quero orar neste momento dizendo: Santo Deus e eterno Pai, Tu sabes, ó Deus, como alguns se encontram agora. É possível que alguns estejam neste exato momento, ó Deus, a caminho do Vale de Acor, pois estão se esquecendo do Senhor. São infiéis, imorais, estão tributando a si mesmos ou a outros aquilo que vem da parte do Senhor. A ingratidão. Talvez alguns, ó Deus, já estejam lá no Vale de Acor, por isso, ó Deus, as portas se fecharam. O caminho está espinhento, os muros são intransponíveis, as veredas não são encontradas, as perdas são terríveis, ó Deus. A humilhação bateu a porta, falta alegria. Mas eu te peço neste momento, ó Deus, que por graça, misericórdia e bondade, atrai-nos para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Leva-nos para mais perto do Senhor, ainda que precisamos passar pelo deserto. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite. Nós não queremos ficar no Vale de Acor, nós queremos, ó Deus, sim, passar por ele, mas para chegar à terra prometida. O Vale de Acor não é o nosso destino final. Ó Deus, eu oro neste momento para que em nome de Jesus, Tu fortaleças o Teu povo e ouçamos o grito da Tua graça nesta noite, a nos chamar para viver um tempo de fidelidade com o Senhor. Nós te pedimos perdão, ó Deus, pelas infidelidades, pelas imoralidades, pelas ingratidões. Restaura, ó Deus, a nossa adoração. Restaura, ó Deus, o nosso vigor espiritual. Tudo isso te pedimos em nome daquele que vive e reina para sempre. Tudo isso te pedimos no nome daquele que é capaz e o único capaz de nos tirar do vale da desgraça, Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista e sobre todos aqueles que ouviram ou ouviram esta palavra hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça. Tenha uma maravilhosa noite e nos preparemos para um maravilhoso final de semana. Fiquem na paz.